Thunderbolts foi confirmado, tem até diretor e roteirista, cara. Agora não tem volta. Reinado Sombrio tem tudo pra acontecer no cinema. Bom demais. Ó, bora conferir quem é que vai fazer parte dessa equipe. Quem podem ser os novos Vingadores do cinema. Galera, tô muito hypado. Vamos lá, vamos comigo. Inês Ranks, Peter aqui. Bom demais essa notícia. Tipo, eu tava esperando há muito tempo. O site Deadline, ele soltou a bomba de que o projeto secreto da Marvel, esse tempo todo, era Thunderbolts. E o filme conta com Jake Schreier na direção e o Eric Pearson, né, do filme da Viúva Negra, como roteirista. Ainda não tem nada sobre como é que vai ser a história do filme, né? Por isso tem muita coisa maneira que pode ser adaptada, ligada aos Thunderbolts. Pô, tem o Hulk Vermelho, o Deadpool, o Justiceiro, Reinado Sombrio, Vingadores Sombrios e até mesmo Cerco. Galera, melhor época pra ser nerd. Tá bom demais o que tá acontecendo agora, hein? Então já comenta aqui embaixo como é que seria a tua equipe dos Thunderbolts. Quem pelo menos você acha que tem que participar dos Thunderbolts no semi? Manda ver, capricha nos comentários que vai ser importante. Vamos lá. Bom, galera, uma equipe de super-heróis obedecendo as ordens do governo, né? No estilo Esquadrão Suicida. É sem dúvida algo que o General Ross já vem procurando faz um tempo dentro do semi. A gente percebe que ele precisa disso, né? Aliás, dá pra ir mais além. Desde Capitão América até o surgimento do Hulk, né, e da armadura do Homem de Ferro, o governo tá com um olho grande no poder dos super-heróis. E na cabeça deles deve obedecer aos Estados Unidos, ok? Os super-heróis têm que obedecer aos Estados Unidos. A gente tem aí, né, o Tratado de Sokovia, que coloca as regras pros super-heróis meio que pra eles trabalharem pro governo. Ou seja, eles vão ser funcionários do governo. Ou você acha que o interesse deles com essa lei era só pra salvar vidas? Não. Não é à toa que o Tony Stark tentou assumir a bronca e convenceu o Capitão América. Ele sabia que de uma forma ou outra, né, o governo ia transformar isso em algo ainda pior. E pelo visto, depois de Vingadores de Ultimato, o governo aproveitou o vácuo para começar a recrutar uma nova equipe. Dessa vez uma equipe que obedeça a eles precisavam disso. Vocês entendem? A gente viu o recrutamento em prática quando a Condessa Valentina colocou no time a nova Viúva Negra, a Helena Belova. E também o Johnny Walker, também como agente americano. Mas pode ser que durante os 5 anos que os heróis ficaram lá desaparecidos, essa nova equipe já esteja sendo preparada. Pô, são 5 anos. Não tinha nenhum herói, né? Quer dizer, tinha menos, né? Como, por exemplo, tem aí, a gente tem o Abominável, que além de estar diferente, o Abominável, né? Ele parece estar mais tranquilo pra sair da jaula dele, treinar com o Ong e voltar pra lá numa boa sem sair correndo por aí, destruindo tudo. Porque você tem que lembrar que ele é tipo um berserk total. Isso quer dizer que não vamos mais ter Vingadores? Pelo contrário, galera, a presença dos Thunderbolts lá na frente pode ser um motivo de criarem uma nova equipe, né? Ou assim como nos HQs, pode ser com que os novos Vingadores e os Thunderbolts sejam duas equipes em conflito. Putz, vai ser muito maneiro. Né? Uma servindo ao governo e outra agindo na clandestinidade. Os Thunderbolts caçando esses outros heróis, né? Que no final das contas não estão registrados, né? Mas pra mim, os Thunderbolts vão ser uma equipe agindo ali, né? Tipo, por trás dos panos, servindo o governo como se fosse uma força secreta. Provavelmente só vão atingir o status de equipe no estilo Vingadores no futuro. Uma equipe como Vingadores, isso só no futuro. Mas eu já falo disso, inclusive, daqui a pouquinho, né? Antes vamos ver quem é que pode começar nessa equipe. Bom, vamos começar com ele, né? O Barão Zemo. Pô, não tem como não fazer uma equipe dos Thunderbolts sem usar o líder principal, que é o Zemo. Nos quadrinhos, ele começou os Thunderbolts, né? E por isso, ele usava o nome de Cidadão V. O que faria total sentido para uma nova super equipe sem chamar atenção, né? Pô, o líder é o Barão Zemo? Não dá, né? O Zemo, ele termina o último episódio do Falcão e Soldado Invernal dentro da super prisão conhecida como Balsa. E pode sim ser convocado para quem sabe ser a cabeça por trás dos Thunderbolts. O líder, né? Lembrando que além de saber lutar e usar armas muito bem e ser muito rico, ok? O Zemo foi capaz de colocar os Vingadores um contra o outro em guerra civil. Provando aí que, porra, o cara é um estrategista nato, um manipulador nato, né? Perfeito pros Thunderbolts. Depois do Zemo aí a gente tem o John Walker e a Helena Belova, que já foram convocados pela Condessa Valentina. Esses não tem nem o que falar, são Capitão América e a Viúva Negra, que a equipe do governo precisa, ok? Capitão América e Viúva Negra. Depois a gente tem o Abominável, que já tá preso faz muito tempo, desde o começo do CM. E agora, tipo, é o nome principal pra colocar o Hulk nos Thunderbolts. Inclusive, o Abominável tem treinado com o Ong. Aquilo pode ser uma preparação pra ele se controlar, sabe? Pra manter a calma, inclusive, sabe? E aí, ele controlado, ele pode sair da prisão com a condição de servir ao governo. Eu sei que o mais pedido seria o General Ross como o Hulk vermelho. Mas se for ter o Abominável, eu não acho que vai rolar 2 Hulks, né? Porque o Hulk vermelho é o Hulk e o Abominável é outro, né? Então, tipo, os 2 Hulks numa equipe ao mesmo tempo, acho que não faz sentido. É muita raiva no lugar só, concordo comigo? Muito berserk. E, tipo, tem que diferenciar os poderes. E tem também o fato de que o William Hurt, né, que fazia o General Ross dentro do CM, ele faleceu recentemente. Foi uma perda gigante pra indústria cinematográfica, né? Pro CM também.
A gente não sabe o que a Marvel vai fazer com o personagem. Talvez o General Ross tenha morrido dentro do CM e o sobrenome, codinome dele, Thunderbolts, seja usado na equipe como uma forma de homenagear o personagem. Né? Nos quadrinhos, o Ross, ele reúne os Thunderbolts depois de um tempo, criando, foi ele que criou, né? Uma equipe que combina ainda mais com o CM. Uma equipe que faz missões que não são lá muito heróicas. Outro nome cogitado para entrar na equipe é a Ghost, de Homem-Formiga e Vespa. Pra mim, putz, é um baita poderzão que ela tem, né? Você lembra que ela foi curada pela Vespa no final do filme? A gente ainda não sabe se ela perdeu o poder ou se ela foi curada, ou se ela ficou estável, não sabe o que aconteceu com ela. Se ela ainda tiver algum superpoder, com certeza a Condessa Valentina tá de olho nela. E para não ser presa, talvez ela tenha que voltar a fazer missões pro governo. Porque sim, ela era uma criminosa, não é? E além dessa galera criminosa, a gente ainda tem o Visão Branco voando por aí. Fazendo sabe-se lá o quê, né? Eu não sei onde é que tá ele. O Visão era a favor do Tratado de Sokovia. Talvez agora que ele voltou, ele queira servir como herói de novo. Até porque ele não deu muita bola pra Wanda, mesmo depois dela recuperar as memórias dele. Ele recuperou as memórias e parece que, tipo, não recuperou ao mesmo tempo. Bom, tirando essa galera que já apareceu no semi, ainda dá pra pegar novos nomes que podem fazer estreia dentro do semi no próximo filme dos Thunderbolts. E eu acredito muito que isso possa acontecer. Um desses nomes, com certeza, é o Deadpool, que fez parte da equipe reunida pelo General Ross, General Thunderbolt Ross. Além dele, a gente já tem Justiceiro, imagina Justiceiro nos Thunderbolts. Pô, a gente tem Elektra. Pô, tem um Mercenário que tava na Netflix há pouco tempo. Tudo isso faz parte, inclusive, do pacote que a Marvel pegou de volta da Netflix. Tem total condição de usar. Isso pra gente seria uma explosão de cabeça absurda. E tem também Guerra das Armaduras, que talvez possa trazer algum personagem. Como, por exemplo, o Besouro, que é conhecido como Max X, né? Que faz parte da formação original dos Thunderbolts pra ser o cara da armadura no time. Ou talvez eles coloquem o Máquina de Combate como Patriota de Ferro, sabe? E não o Norman Osborn. Eles botem o Máquina de Combate lá como Patriota de Ferro na equipe pra servir como líder e como alguém do governo lá dentro de olho na equipe. Né? Como se fosse o Rick Flag do Esquadrão Suicida. Faz sentido, porque o governo confia no Máquina de Combate, né? No Rhodes. Aí a gente não pode descartar também que a gente vai conhecer os deuses olimpianos em Thor, Amor e Trovão. Se lá eles mencionarem que o Ares existe no Semi e que vive na Terra, pode ter certeza que ele vai ser a parte divina da equipe dos Thunderbolts, porque existe isso. Outro personagem que tá no Semi que também pode fazer parte da equipe é o próprio Soldado Invernal. Por isso eu falo que tem muitas possibilidades e não só aqueles vilões óbvios, ok? Agora, independente de qual formação a gente vai ter nos cinemas, o mais importante aqui é que talvez os Thunderbolts sejam um estopim para a volta dos Vingadores ou quem sabe os novos Vingadores. A série Invasão Secreta tá chegando, né? A gente sabe disso. A gente sabe que foi durante a Invasão Secreta que o Norman Osborn, que é o líder dos Thunderbolts, deu a volta por cima depois de matar a líder dos Skrulls e conseguiu lá moral suficiente para promover os Thunderbolts em Vingadores. No cinema, o Norman voltou pro seu universo. Pelo visto, não existe a Oscorp e nem sinal dele dentro do UCM. Pelo visto, não sei, né? Mesmo assim, esse papel de líder pode cair nas mãos do próprio Zemo ou da Condessa Valentina, né? Já que ela que tá ali formando a equipe já é chegada no Nick Fury um pouquinho, né? Ou de repente pode cair também no Máquina de Combate, não sei. Pra mim são as 3 apostas pra ser o líder. Mas assim, pode esperar que a Condessa Valentina vai dar as caras na série Invasão Secreta. E se os Vingadores Sombrios aparecerem e saírem do controle, sabe? Com certeza esse vai ser o momento perfeito para os Vingadores se reunirem de novo. Talvez uma nova equipe, ou quem sabe alguns Vingadores clássicos. Já que uma das cenas mais incríveis da fase O Cerco, nos quadrinhos, ok? Onde termina o Reinado Sombrio, é quando os Vingadores clássicos veem que os Vingadores do Norman saíram do controle e vão lá descer a porrada neles. Vingadores contra Vingadores, ok? E vai lembrar que da mesma forma que no Cerco, no Semi também tem as Guardianos morando na Terra. Olha isso, galera. Olha as possibilidades. Ou seja, a nova Asgard pode ser o alvo desses Thunderbolts em algum momento. Da mesma forma que foi nos quadrinhos. O que tá acontecendo agora é demais. Já imaginou o Chris Evans entrando em cena como Steve Rogers de novo? Mesmo não sendo o Capitão América, mas voltando pra servir como um guia ali pros heróis. Ia ser maneiro pra caramba. E ele já disse que se fosse um papel importante pra ele, algo importante dentro do Semi, ele aceita voltar. Bom, mas de qualquer jeito já seria final de saga. Ainda mais que, pô, tem muita água pra rolar. Os Thunderbolts ainda tem que formar uma equipe, tem que conquistar o apoio do público antes de se tornarem Vingadores. Até lá a gente segue acompanhando cada notícia. Mas recapitulando, quem que você acha que tem que estar na equipe dos Vingadores? Justiceiro, Deadpool? Essas são as minhas apostas. Queria muito botar esses dois na equipe. Putz, galera, botar o Justiceiro, o Mercenário do filme do Demolidor, da série Demolidor. Porra, bota aqui embaixo quem que você acha.
Lógico, se inscreve aqui. Galera, na boa, tem que estar inscrito. A gente tá nessa vibe, galera. A gente tem que estar nessa vibe. Tem que se cruzar no cinema, porra. Bom demais. Porra, botar os super-heróis na nossa frente lá no cinema. Bom demais. A gente chegar lá manjando, então se inscreve. Ativa o sininho e eu espero você no próximo vídeo. Você, Casca Grossa. Valeu, fui!